Seja muito bem-vindo para mais um devocional aqui no nosso canal, onde nós conversamos sobre Bíblia, teologia, espiritualidade, onde você também encontra momentos de louvor, momentos de adoração para ajudar você, auxiliar você para que você possa ouvir aí nos seus momentos devocionais com o Senhor. Eu quero trazer uma palavra de Deus hoje para o seu coração que está lá em Números, capítulo 9. Números, geralmente, o livro que a gente desiste do ano bíblico, né? Quando a gente desiste do ano bíblico, a gente para mais ou menos em Números. Mas se Deus quiser, esse ano vai ser diferente, hein? Amém? Números, capítulo 9, nós iremos ler do verso 15 até o verso 23. Verso 15 até o verso 23 de Números 9 diz assim: No dia em que foi armado o tabernáculo, a tenda que guarda as tábuas da aliança, a nuvem o cobriu. Desde o entardecer até o amanhecer, a nuvem por cima do tabernáculo tinha a aparência de fogo. Era assim que sempre acontecia. De dia, a nuvem o cobria e de noite tinha a aparência de fogo. Sempre que a nuvem se levantava de cima da tenda, os israelitas partiam. No lugar em que a nuvem descia, ali acampavam. Conforme a ordem do Senhor, os israelitas partiam e, conforme a ordem do Senhor, acampavam. Enquanto a nuvem estivesse por cima do tabernáculo, eles permaneciam acampados. Quando a nuvem ficava sobre o tabernáculo por muito tempo, os israelitas cumpriam as suas responsabilidades para com o Senhor e não partiam. Às vezes, a nuvem ficava sobre o tabernáculo poucos dias. Conforme a ordem do Senhor, eles acampavam, e também conforme a ordem do Senhor, partiam. Outras vezes, a nuvem permanecia somente desde o entardecer até o amanhecer. E quando se levantava pela manhã, eles partiam. De dia ou de noite, sempre que a nuvem se levantava, eles partiam. Quer a nuvem ficasse sobre o tabernáculo 2 dias, um mês, quer mais tempo, os israelitas permaneciam no acampamento e não partiam. Mas quando ela se levantava, partiam. Conforme a ordem do Senhor, acampavam, e conforme a ordem do Senhor, partiam. Nesse meio tempo, cumpriam suas responsabilidades para com o Senhor, de acordo com as suas ordens anunciadas por Moisés. Esse texto é um texto muito poderoso. Muito poderoso. O dia a dia do povo de Israel durante a peregrinação no deserto era marcado por moveres sobrenaturais. Imagina o que é você ter uma espécie de uma nuvem que se movia e que de noite era algo tão surreal que, para tentar descrever para a nossa realidade, Moisés relata assim, tinha aparência como de fogo. Então a gente pode entender que não era fogo propriamente dito, mas tinha a aparência de uma nuvem de fogo. Você consegue imaginar isso pegando fogo, consumindo constantemente? Aí ela se levantava, eles partiam, e eu acho isso aqui muito interessante, porque todas as vezes que a Bíblia repete algum elemento, alguma instrução, alguma sentença, significa que aquilo é muito importante. Muito importante nós notarmos. Tem 3 repetições para o seguinte dizer: conforme a ordem do Senhor acampavam e conforme a ordem do Senhor partiam. Isso é repetido só nesse trecho de 8 versos, isso é repetido 3 vezes. Então existia um mecanismo de funcionamento. Toda a tenda ela foi construída para ser desmontável. Por mais bela que fosse, por mais trabalhados que fossem os elementos ali, né? A gente vê que o Senhor, o Espírito de Deus, ele unge Bezalel, um artesão, para que pudesse reproduzir tudo, para que pudesse confeccionar aqueles elementos dentro do tabernáculo. Mesmo assim, toda a estrutura do tabernáculo, ela era desmontável, para que o povo parasse e prosseguisse. E existia ali uma instrução clara. Se a nuvem se levantava, quer fosse a nuvem, quer fosse de fogo, o povo prosseguia. Quando a nuvem parava e descia, o povo também parava e montava o seu acampamento.
Enquanto a nuvem não se levantava, o povo permanecia. E isso é uma lição para nós. O povo só se movia se a nuvem se movesse. Só existia movimento, só existia ação a partir da nuvem. O interessante é que não havia um padrão. Existia um princípio, mas não havia um padrão. Essa nuvem podia estar ali um mês, essa nuvem podia estar ali por mais tempo, essa nuvem podia estar ali durante um dia somente. Talvez chegasse de manhã e fosse embora à tarde. Mas independente, o movimento só acontecia a partir da nuvem. A grande pergunta que eu faço nesse devocional é: o seu movimento, ele segue a nuvem ou é a sua própria cabeça? Você está se movendo seguindo a nuvem? E outra coisa, quando a nuvem para, você para também ou você continua prosseguindo? Eu tenho a dizer que a gente está tão atarefado, tão viciados em novos estímulos, que às vezes a nuvem já parou e a gente continua. Ou pior, ficamos especialistas em montar e desmontar parafusos. Então a gente é especialista em desmontar a estrutura da tenda, ou seja, de exercer o serviço, mas ignorantes de perceber a nuvem se movendo. Existem tantas camadas para a gente absorver aqui. Quando a nuvem parava, o que eles faziam? Eles permaneciam ali e não ficavam parados. Eles cumpriam as suas obrigações diante do Senhor. Talvez seja o momento de você parar e persistir. Perdão. Nas mesmas coisas. Nas suas obrigações para o Senhor, na liturgia do ordinário. Talvez você esteja esperando um mover sobrenatural, um grande chamado, um grande propósito, grandes palcos, e talvez o que o Senhor esteja te pedindo é para somente permanecer e ser fiel na porção que Ele te confiou. Lembra do devocional passado? Fielmente eles cumpriam as suas obrigações para com o Senhor. Olha, verso 23, conforme a ordem do Senhor acampavam, conforme a ordem do Senhor partiu. E nesse meio tempo, não deixavam de cumprir as suas responsabilidades para com o Senhor. Sabe, eu particularmente tenho sido apaixonado por uma palavra chamada consistência. Eu admiro homens como meu pai, por exemplo, que tem a mesma profissão há anos. E eu não me recordo do meu pai acordando um dia e falar: olha, hoje eu tô com preguiça, hoje eu vou meter um atestado. Não. Todos os dias, tá anos na mesma empresa, tá? Mas todos os dias, desde quando eu era criança, adolescente, jovem, até quando eu saí de casa, todos os dias ele acordava cedo, tomava seu café da manhã, comia devocional e ia trabalhar. E ele faz isso há anos. Quando eu nasci, quando eu era somente um bebezinho, ele já fazia isso. E ele continua fazendo isso comigo depois de adulto. Olha só, quantos anos fazendo a mesma coisa. Esses dias eu estava comentando com o meu cunhado, falou: cara, eu tô meio sem repertório já de sermões. Tô meio sem repertório de pregações. Gravando muito vídeo, gravando muito devocional, tô pregando muito na igreja, nas igrejas, e tô ficando meio que sem repertório, tô ficando meio que... E eu não lembro se foi nesse mesmo dia, mas provavelmente foi no máximo na mesma semana, que eu me deparei com o vídeo do Hernandes Dias Lopes, grande homem de Deus da nossa nação. O cara que consegue pregar em todos os contextos, desde o mais reformado até o mais pentecostal. Dele pregando jovem. Hoje ele já é um senhor, cabecinha branca, só que ele pregava jovem já. A mesma mensagem. Olha, e ele já sendo velho, ele já sendo de mais idade, para não falar velho, né? Ele já sendo de mais idade, continua fazendo a mesma coisa, persistindo na mesma coisa.
Sabe, a minha geração é marcada pelo imediatismo. Eu começo numa empresa e se as coisas não começam a romper no formato, no tempo que eu espero, eu já pulo e saio para outra empresa. Esses dias eu estava conversando com um gerente da nossa empresa e ele falou assim: João, eu tenho 26 anos de empresa. 26 anos. O que eu tenho de vida, ele tem de empresa. Eu procuro sempre que alguma pessoa com essa trajetória para falar comigo, eu paro tudo que eu estou fazendo e eu escuto. E ele falou, eu comecei de baixo, hoje eu sou gerente, e sempre que eu ia subindo, eu ia levando pessoas junto comigo, eu ia promovendo pessoas junto comigo. Ele virou para mim e falou: cara, hoje em dia, como é difícil promover alguém. Porque as pessoas até querem, a gurizada de hoje, a época, né? Eu não gosto de depositar toda a frustração somente na geração, porque existem coisas que vão além da geração. É da época. É da época que nós estamos vivendo. E assim como a geração de agora, Z, Alfa, possui os seus desafios, possui seus pontos a serem trabalhados, também possui muitas virtudes. Não acho que tudo está perdido, porque a sua geração, você millennial, você X, também teve os seus pontos de melhoria. Ele falou, como que é difícil hoje eu promover alguém, porque as pessoas até querem um salário maior, mas quando é para assumir a responsabilidade, passar por um teste de 90 dias para então conseguir, as pessoas não querem mais. E eu sinto que essa cultura, ela adentrou as nossas igrejas. Muito imediatismo. Eu entro na igreja e se eu não for alçado já a pregador, a líder, a ter algum ministério importante, então eu pego e saio, eu vou para um outro lugar. Porque a gente não entende que as coisas levam tempo. E eu acho muito belo isso, olha. Enquanto a nuvem não saía, eles permaneciam cumprindo as suas atividades. Sabe, em 2020, o Senhor me chamou. Eu estava no último semestre da faculdade, tinha um plano de carreira, não ganhava muito, mas tinha um plano de carreira. Estava bem consolidado na empresa que eu estava trabalhando. E o Senhor falou, não é isso que eu tenho para você. Você escolheu esse caminho, mas eu quero te direcionar agora para os meus planos. Eu te abençoei nos teus caminhos, eu te guiei durante esse processo, mas agora eu quero que você viva o que eu tenho para você. E sabe, foi com muita luta. Ele me falou isso em março, antes de estourar a pandemia. E eu só fui responder e atender e obedecer em outubro. Então foram meses aí, de março a outubro, de muita luta interna. Em outubro, então, eu decidi sair da empresa onde eu estava, parar a faculdade e seguir e esperar aquilo que Deus iria fazer. E quando eu saí da empresa, eu falei, pronto, Deus está me chamando aqui para uma grande obra. Eu larguei tudo, Senhor, agora eu estou preparado para a sua grande obra. Eu vou ser agora um grande pregador. Vou pregar em grandes púlpitos, em grandes palcos. Vou ser agora um nome relevante na internet. E o Senhor foi me moldando tanto ao longo do processo, ele me enviou para lugares que eu jamais imaginaria estar. Me enviou para uma pequena cidade no Rio Grande do Sul, de 60 mil habitantes. Passei ali fazendo um ano de missão voluntária, foi onde conheci minha esposa Nadine. E aí, quando terminou a missão, eu falei, agora eu tô estourado. Né? A gente viu, por mais que fosse uma cidade pequena, a gente viu grandes coisas ali, grandes moveres de Deus. Pregação na rua, milagres sendo realizados, curas. Eu falei, Senhor, agora eu tô pronto, né? Já vivi a fase aí a fase de Davi nos passos, já enfrentei os gigantes, agora eu quero ir para o palácio. E não foi isso que aconteceu. Deus me mandou para um emprego normal, segunda a sexta, das 8 às 18. E na ânsia de tentar produzir o meu próprio ministério, acabei tendo um burnout, acabei tendo uma depressão. Tive que voltar para este lugar, tive que parar todas as atividades. Foi um momento de muita devoção do Senhor, onde eu pedi demissão do emprego por direção do Senhor, mais uma vez. Eu preciso que você passe tempo comigo. Foi ali um momento de resguardo, um momento de encher os estoques, sabe? Um momento assim, mesmo em minha depressão, um momento de muita profundidade na devoção com o Senhor.
Depois a gente veio aqui para Guaíba. Quando eu cheguei aqui em Guaíba, pronto, é agora, Senhor. E não tem sido isso que tem acontecido. E eu tenho aprendido a estar satisfeito naquilo que Ele confiou nas minhas mãos. Amo a igreja na qual faço parte. Amo os meus irmãos. Prego em igrejas que às vezes tem 10 pessoas assistindo. Às vezes as visualizações aqui são 3 no canal. Mas sou muito grato por aquilo que o Senhor tem feito. E Ele tem me ensinado a viver satisfeito todos os dias. Fazendo as mesmas coisas e insistindo na liturgia do ordinário. Amo a empresa na qual trabalho. Sou muito grato pelo Senhor por essa oportunidade. Uma empresa na qual eu já estou crescendo. Uma empresa na qual eu já estou consolidado. Mas é aquilo, é um emprego normal. E maravilhoso, glória a Deus por isso. Das 8 às 17, de segunda a sexta. Acordando todos os dias e fazendo a mesma coisa. Lá em 2020, 6 anos atrás, eu imaginava as liturgias mais extraordinárias possíveis. E o Senhor me ensinou que há muita beleza em persistir nas mesmas coisas. Esse devocional foi o mais testemunhal do que eu esperava. Mas sabe, a gente continua aqui, prosseguindo, seguindo a nuvem, com uma direção, com uma porção bem clara para os próximos 10 anos. Amo chegar em casa, passear com a Polaca, que é a nossa cachorrinha. Chegar de noite, a gente jantar junto, passar tempo junto. Chegar no final de semana, a gente tomar café junto, porque durante a semana a gente não consegue. Uma vida de casados normais. No nosso pequeno apartamento. Seguindo a nuvem. Seguindo a direção da nuvem. Então talvez você esteja até menosprezando aquilo que o Senhor colocou nas tuas mãos agora, esperando coisas maiores, coisas grandiosas, e talvez a nuvem esteja parada ali. E o Senhor espera que você cumpra as suas responsabilidades enquanto a nuvem está parada. O dia a dia, as rotinas normais. Acordar, fazer o devocional, ir para o trabalho, voltar, se envolver em algum projeto, ajudar na igreja local, seja limpando o banheiro, seja pregando num púlpito. Sabe, é hora da gente, primeiro, parar de ficar especialista somente em apertar parafuso. E se tornar especialistas e contínuos estudantes da nuvem da presença de Deus. Saber sim, continuar sabendo sim, desatar, desparafusar os parafusos ali, mas sempre olhando para a nuvem. Se a nuvem se move, a gente se move junto. Isso também fala muito sobre a vida em comunidade. Não, todo esse processo de andar não era algo simples. Imagina o que era você desmontar toda aquela tenda, toda a estrutura da tenda. As famílias israelitas desmontarem as suas tendas, as crianças, os idosos, isso é algo que levava tempo. Talvez você esteja na sua igreja local, achando que só você está vendo a nuvem e as pessoas não estão despertando. Mas a partir do momento que a nuvem se levanta para se mover, leva um tempo. Leva um tempo para que as tendas sejam desarmadas, para que todos consigam. Não desista. Não desista. Continue prosseguindo na nuvem, continue olhando para a nuvem, continue perseguindo a nuvem. Persista no lugar de devoção, persista no lugar de comunhão. Tenha paixão por fazer todos os dias as mesmas coisas. Que esse anseio, a marca dessa época que nós estamos vendo por novidade constante o tempo todo, não nos consuma. De tal modo que a gente deixe de se apaixonar por aquilo que é ordinário, por aquilo que o Senhor por aquilo que o Senhor colocou nas nossas mãos. Jesus teve um ministério de 3 anos e meio, só que ele viveu 33 anos, ou seja, ele passou 30 anos vivendo uma vida normal. Abraçando sua mãe, aprendendo com seu pai, convivendo com seus irmãos,
na pequena vila de Nazaré. Depois, o que aconteceu depois foi extraordinário, mas antes disso, uma vida normal. Possamos nos apaixonar por aquilo que é normal, sem tirar os olhos da nuvem, ansiando pelo grande dia. E enquanto ele não vem, a gente continua aqui, amando e esperando pelo Senhor. Convido você a orar junto comigo, se você puder. Querido Pai, queremos olhar para a Tua nuvem, queremos perseguir a Tua nuvem. Queremos não ser especialistas somente em desmontar e montar as coisas, somente especialistas nas funções, nas atividades dos ministérios, mas que isso sirva para que a gente se mova através da nuvem. Que saber apertar parafuso, desparafusar, seja um meio para que possamos nos mover de acordo com a sua nuvem o mais rápido possível. Leva-nos a um lugar de paixão pelas coisas normais, ordinárias, que o Senhor coloca nas nossas mãos. Que enquanto a sua nuvem está parada, que a gente continue cumprindo as nossas responsabilidades para com o Senhor. Que o ministério não nos impeça de liderar as nossas famílias, de investir nas nossas famílias. Que os holofotes, que os palcos não nos impeçam, Senhor, de permanecer no lugar secreto de oração. É isso que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Espero que tenha feito sentido este devocional. Se você chegou até aqui, já deixa o seu gostei, porque isso ajuda muito a mensagem do canal a ir mais longe. A mensagem de Deus a ir mais longe. Se inscreve para você não perder nada e compartilha esse vídeo com o maior número de pessoas que você puder. Eu vejo você no nosso próximo conteúdo.